Quando eu era mais novo, escrevia e recebia muitas cartas. Com o aparecimento da internet e a possibilidade de envio imediato de mensagens para todo mundo, seja por e-mail, por SMS, por WhatsApp, escrever cartas é uma raridade. Os mais novos provavelmente nunca o fizeram. No tempo do apóstolo Paulo, que viveu no primeiro século da era cristã, não havia internet, não havia telefones, e a comunicação à distância era feita essencialmente através de cartas transportadas por mensageiros, os precursores dos correios, que muitas vezes demoravam semanas, meses a chegar, e muitas vezes nunca chegavam ao destino porque os transportes e as viagens não eram seguros. Nesta manhã gostaria de vos falar de uma carta muito especial, escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava numa prisão em Roma, por causa do Evangelho, por volta do ano 61 depois de Cristo, a aguardar julgamento perante o imperador romano. E a carta a Filémon, como viram, a carta mais curta do Novo Testamento, mas que está cheia de bom ensino, foi escrita com a mente e também com o coração. E que começa assim, capítulo 1, que é o único capítulo da carta, no versículo 1, da parte de Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus e ainda do irmão Timóteo, a Filémon, nosso querido colaborador, a nossa irmã Ápia, esposa de Filémon, e a Arquipo, o filho deles, que nos acompanha na luta, e também à igreja que se costuma reunir em tua casa. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Nas minhas orações lembro-me sempre de ti e dou graças ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus para benefício de todos os santos. Peço que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos por Cristo. O teu amor, meu caro irmão, dá-me muita alegria e coragem, porque com ele tens fortalecido o coração dos santos. Oremos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, Senhor, minha rocha e meu libertador. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Nos versículos iniciais desta carta, que podemos considerar a saudação ou cumprimentos, gostaria de destacar o amor e interesse genuíno do apóstolo Paulo pelas outras pessoas, em particular por Filémon, seu filho espiritual, que provavelmente chegou à fé em Cristo através do ministério de Paulo. E apesar de Paulo estar preso numa fria e suja prisão em Roma, o seu amor manifesta-se na sua oração constante, perseverante, pelos seus colaboradores, para que cumpram a missão para que foram chamados. E essa missão consiste, como lemos no versículo 6, anunciarem o Evangelho, as boas notícias da salvação em Jesus. Peço que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos por Cristo. Filémon não era um simples membro da igreja de Colossos, mas um líder dessa igreja que se reunia na sua casa. Por isso Paulo o chama de querido colaborador e orava por ele com perseverança. Continuando a leitura, no verso 8, por isso, ainda que eu tenha plena liberdade, em nome de Cristo, para te mandar fazer o que for mais conveniente, prefiro, no entanto, fazer-te um pedido por amor de Deus. Sou eu, Paulo, agora velho e prisioneiro por causa de Jesus Cristo, quem te pede a favor de Onésimo, que aqui na prisão se tornou um filho como um filho meu. Noutro tempo ele te era inútil, agora porém é útil, não só para ti, mas também para mim. Mandei-te então de volta e peço-te que o recebas como se ele fosse filho das minhas próprias entranhas. Gostava de o conservar aqui comigo para me ajudar como se fosses tu, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis resolver nada sem o teu conhecimento, para que o favor que te peço não seja por obrigação,
mas da tua livre vontade. Pode até suceder que Onésimo se tenha ausentado de ti por algum tempo, para que agora o conserves para sempre. Não já como escravo, mas muito mais do que isso, como um querido irmão na fé. Tenho por ele muita estima, mas tu ainda deverás ter mais, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Por isso, se me consideras em comunhão contigo, recebe Onésimo como se me recebesses a mim. Se ele te causou algum prejuízo ou se te deve alguma coisa, deixa isso à minha conta. Eu, Paulo, que o deixo escrito com o meu próprio punho, eu te o pagarei. Ainda pudesse lembrar que me deves a tua própria vida. Sim, meu irmão, faz-me esse favor, como crente no Senhor, alivia-me deste cuidado, como irmão em Cristo. Escrevo-te, confiado em que farás o que digo, e estou convencido que até irás fazer mais do que aquilo que te peço. Vemos aqui o principal motivo que leva Paulo a escrever esta carta. Filémon era grego, vivia na cidade de Colossos, que fica na Ásia, na atual Turquia, e que naquele tempo fazia parte do Império Romano. Como todos os gregos com algum poder económico, tinha escravos ao seu serviço. E um deles era chamado Onésimo. Naquela época, a escravatura não estava relacionada com motivos raciais, era o resultado da guerra entre as nações, e os vencedores não só conquistavam cidades e territórios, mas também bens dos países que venciam, e um dos despojos de guerra mais cobiçados, mais desejados, eram as próprias pessoas que ali viviam e que passavam a ser escravos e ficavam ao serviço dos seus donos, que os compravam no mercado como se compra uma mercadoria. A maior parte dos escravos no Império Romano eram prisioneiros de guerra ou tinham sido raptados das suas famílias nos territórios conquistados e eram levados para longe da sua casa, da sua terra de origem, para nunca mais voltarem, como aconteceu com José do Egito. Os historiadores consideram que entre 25% a 40% da sociedade romana desse tempo era constituída por escravos, ou seja, 45 a 60 milhões, que eram uma mão de obra indispensável para assegurarem as atividades do Império. Muitos escravos dedicavam-se às tarefas domésticas, outros tinham tarefas mais pesadas, por exemplo, na agricultura, e outros tinham alguma profissão no seu país de origem, carpinteiros ou até mesmo médicos, continuavam a desempenhar essas profissões nos países para onde iam, como escravos. E é neste contexto que devemos compreender esta história da vida real. Paulo escreveu esta carta a Filémon por causa de um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido da casa de Filémon, o seu dono, encontrou Paulo na prisão, entregou a sua vida a Cristo e a sua vida foi radicalmente transformada e tornou-se um colaborador de Paulo na missão de anunciar o Evangelho ali na prisão. E a carta a Filémon é uma carta de recomendação de Paulo a favor de Onésimo, um nome que significa útil e que era muito comum entre os escravos. Ao longo do meu percurso profissional fiz alguns estágios no estrangeiro e era comum o diretor de serviço onde eu trabalhava escrever uma carta de recomendação ao meu respeito para eu entregar no hospital que me recebia. Portanto, era uma prática comum já nesse tempo. No antigo Império Romano, a fuga de um escravo era um crime grave. Os escravos capturados depois de terem fugido eram severamente castigados, muitos eram condenados à morte e aos que sobreviviam era-lhes gravada na testa a letra F de fugitivo ou CF, que em latim significa cave, furem, cuidado com o ladrão. Onésimo provavelmente teria direito às duas marcas. Na mesma época em que a carta de Filémon foi escrita, Pedânios II, um romano muito rico, foi morto por um dos seus
400 escravos, a quem provavelmente tratava muito mal. A sentença do Tribunal Romano foi a condenação à morte de todos os 400 escravos em praça pública para servir de lição. Onésimo estava, portanto, em maus lençóis. Os escravos, de uma maneira geral, tinham poucos direitos, mas os escravos fugitivos não tinham direitos nenhuns. Não sabemos por que motivo Onésimo fugiu do seu patrão Filémon, que, sendo cristão, provavelmente não seria duro ou cruel na forma como tratava os seus escravos. Lemos na exortação de Paulo aos Efésios: escravos, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Filémon, como líder da igreja de Colossos e amigo de Paulo, certamente vivia de uma forma que agradava ao Senhor e seguia estas recomendações. Até porque Paulo, na introdução desta carta, escreve que, lendo na tradução a mensagem, tu ultrapassas os demais cristãos no amor e na fé que tens no Senhor Jesus. Portanto, podemos considerar que Filémon era, de facto, um cristão exemplar. O mais provável era Onésimo ser um mau escravo. Aliás, lemos no versículo 11 que Paulo, brincando com as palavras, pois, como sabemos, Onésimo significa útil, escreveu a Filémon noutro tempo, isto é, antes da sua conversão, ele lhe era inútil. Onésimo não devia gostar de trabalhar ou de obedecer e encontrou em determinada ocasião a oportunidade de fugir com algum dinheiro ou bens do seu dono. Independentemente de Onésimo ter roubado Filémon, a sua fuga constituía ela própria um roubo, porque Filémon pode ter tido necessidade de comprar um outro escravo para o substituir e ter feito essa despesa. Um escravo adulto do sexo masculino poderia custar cerca de 1.500 denários, que equivale a cerca de 100 euros nos nossos dias, mas se tivesse alguma qualificação especial, podia custar 4 vezes mais. Não sabemos realmente as circunstâncias em que Onésimo, por que motivo ele fugiu, e as circunstâncias em que encontra Paulo na prisão. Pode ter sido preso por outro crime, sem ninguém saber que ele era um escravo fugitivo, mas como resultado do seu encontro com Paulo, que muito provavelmente Onésimo já conhecia, porque Paulo era frequentador da casa de Filémon e da família, Onésimo entrega a sua vida a Cristo e essa vida foi transformada, tornando-se um colaborador indispensável do apóstolo na prisão. No entanto, de acordo com a lei romana, quem encontrasse um escravo fugitivo tinha a obrigação de o devolver ao seu dono, sob pena de ser acusado de cumplicidade pelas autoridades e punido se viesse a ser descoberto. Portanto, Paulo tinha de fazer alguma coisa, não podia deixar que essa situação desconfortável se prolongasse, até para conservar a sua consciência limpa perante Deus. E toma então a iniciativa de escrever esta carta a Filémon, em que transmite o desejo do seu coração. Paulo pede a Filémon para fazer algo impensável no mundo antigo, que era perdoar Onésimo, que fugiu da sua casa, como já disse, provavelmente roubando-lhe alguns bens ou dinheiro, e recebê-lo de volta em sua casa, já não como um escravo, mas como seu irmão em Cristo. No antigo Império Romano, por vezes, alguém escrevia a pedir clemência para os crimes de um escravo. Mas a carta de Paulo a Filémon vai muito mais além, porque sugere a libertação de Onésimo. Os escravos podiam obter liberdade, isso acontecia algumas vezes, mas era sempre por iniciativa dos seus donos,
não era um direito que eles podiam reivindicar, era quase sempre como uma recompensa pelos serviços prestados. Onésimo portou-se mal e, portanto, ser libertado seria certamente um prémio que ele não merecia receber. Paulo envia Onésimo de volta ao seu patrão Filémon com uma carta de recomendação a seu favor, e apesar do seu estatuto de apóstolo e mentor de Filémon, Paulo não lhe ordena que receba Onésimo, mas dá-lhe a liberdade de decidir. Paulo, nesta carta, apela ao amor, e o amor não pode ser coagido, não pode ser forçado. Paulo pede a Filémon que perdoe Onésimo e o receba em sua casa com a mesma amabilidade e alegria com que receberia o próprio apóstolo. Diz Paulo nos versículos 17 a 21, por isso, não está ali o texto, mas eu vou ler, por isso, se me consideras em comunhão contigo, recebe Onésimo como se me recebesses a mim. Se ele te causou algum prejuízo ou se te deve alguma coisa, deixa isso à minha conta. De facto, perdoar a quem nos ofendeu, prejudicou ou maltratou é uma das formas mais importantes de conservarmos e desenvolvermos a nossa saúde mental. E por isso lhe chamo de medicina do perdão. O perdão desempenha um papel importante na saúde de uma pessoa, não apenas mental, mas também física, social, espiritual, conforme tem sido reconhecido em vários estudos científicos. Está associado a relacionamentos pessoais mais saudáveis, redução de sintomas de ansiedade, de depressão, redução dos níveis de stress e hostilidade, mesmo a nível físico, está associado a uma diminuição dos valores da tensão arterial e níveis de colesterol LDL mais baixos, melhoria da saúde cardiovascular, da qualidade do sono e maior autoestima. Contudo, perdoar não significa esquecer. O perdão exige memória. O amnésico não pode perdoar. Também não significa tolerar ou desculpar comportamentos prejudiciais ou violentos ou abusivos. O perdão não se opõe à justiça, que pode ter de seguir os seus trâmites normais, como por exemplo em caso de violência doméstica ou outros tipos de abuso. O perdão é uma decisão voluntária, uma decisão consciente, muitas vezes difícil, mas que se traduz em aceitação, cura interior, libertação emocional. No Evangelho de Lucas, que era Meros, lemos as seguintes palavras de Jesus: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. E creio que não há maior exemplo de perdão do que quando estava a ser crucificado numa cruz romana, num sofrimento atroz e inimaginável, o Senhor Jesus, antes de morrer, ter feito a oração que é registada no mesmo Evangelho, no capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, dizemos: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nelson Mandela é talvez um dos melhores exemplos contemporâneos de alguém que nos ensinou o perdão e a reconciliação depois de ter sido privado da liberdade durante os 27 anos em que esteve preso numa prisão na África do Sul. Depois de assumir as funções de Presidente da República, Mandela designou o Bispo Desmond Tutu para presidir a Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, constituída para investigar violações dos direitos humanos na era do Apartheid. E os que cometeram crimes durante esse período eram amnistiados e perdoados se confessassem publicamente os seus crimes e manifestassem arrependimento das suas ações. E era também uma oportunidade das vítimas contarem as suas histórias de dor e sofrimento, que, como sabemos, tem também um enorme efeito terapêutico. Tutu escreveu: até que possamos perdoar
a pessoa que nos prejudicou, essa pessoa terá chaves da nossa felicidade. Essa pessoa será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, nós recuperamos o controle do nosso próprio destino e dos nossos sentimentos. Tornamo-nos os nossos próprios libertadores. Perdoar significa soltar, deixar para trás. Os grupos de alcoólicos anónimos dizem que o ressentimento é o inimigo número 1 para uma recuperação do alcoolismo. E, de facto, a palavra ressentimento, que significa sentir outra vez, não é saudável, assim como outras emoções negativas, como atitudes de ódio, de amargura, de vingança, de falta de perdão em relação a outras pessoas. Tudo isso é autodestrutivo. A amargura, ressentimento, desejo de vingança, falta de perdão, é como tomarmos veneno esperando que a outra pessoa morra. Há um provérbio chinês que diz: quem escolhe a vingança devia cavar 2 sepulturas. E a história assim o tem demonstrado. Vários estudos científicos revelaram que as pessoas com sentimentos de raiva, ira e ressentimento para com outras tinham mais probabilidade de desenvolverem doença cardíaca, hipertensão, úlceras gástricas, artrite, cefaleias, dor crónica e depressão. É claro que o perdão não apaga o passado, mas impede que as experiências negativas do passado envenenem o nosso futuro. O perdão reconcilia-nos com o passado e demonstra que temos confiança, nomeadamente confiança em Deus, em relação ao futuro. Maya Angelou, escritora e poetisa americana, escreveu: não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a nossa atitude em relação a ele. Desenraizar a culpa e plantar o perdão. Destruir a arrogância e semear a humildade. Trocar o ódio pelo amor, tornando assim o presente agradável e o futuro promissor. A reconciliação, embora desejável, nem sempre é possível, porque também depende do agressor, que pode até já ter falecido. Mas, se não perdoarmos, não seremos curados emocionalmente. E talvez a maior motivação para perdoarmos outras pessoas seja a nossa experiência pessoal de termos sido perdoados por Deus através da morte de Cristo em nosso lugar e termos a consciência de que precisamos de pedir perdão com regularidade por mal que, consciente ou inconscientemente, fazemos aos outros. E quando perdoamos totalmente, estamos a pedir a Deus que não impute às outras pessoas o pecado que elas poderão ter cometido contra nós, como fez o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isso é também um poderoso testemunho para os descrentes da autenticidade da nossa fé, como lemos em Efésios 4, 31 e 32, que diz: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como podemos saber que realmente perdoamos? Quando aquilo que os outros nos fizeram já não nos afeta. Embora ainda esteja na nossa memória, a recordação do mal que nos fizeram já não vai trazer sentimentos de ódio, de amargura, desejo de vingança em relação à pessoa ou pessoas que nos prejudicaram. Pelo contrário, temos a capacidade de orar a Deus com sinceridade para que Deus abençoe as suas vidas. Isso não significa necessariamente que essas pessoas venham a ser, sobretudo quando a situação foi uma situação de abuso, uma situação grave, não significa que a reconciliação seja possível e quando é possível, que essas pessoas venham a ser nossos amigos próximos ou que tenhamos
prazer e gosto em estar com eles. Mas, de facto, somos chamados a perdoar e essa é a atitude cristã. Não sabemos qual foi a resposta de Filémon ao pedido de Paulo para que perdoasse Onésimo e o libertasse. Mas é muito provável que o tenha feito e até mesmo que tenha deixado Onésimo decidir se queria ficar com ele em sua casa ou até voltar para junto de Paulo, tendo Filémon assegurado o pagamento das despesas da viagem de Onésimo até Roma. Cerca de 50 anos depois da carta a Filémon ter sido escrita, Inácio, um dos mártires cristãos, antes de ser também ele colocado numa prisão em Roma, escreveu cartas de despedida para várias igrejas. E uma delas era dirigida à igreja de Éfeso, cujo pastor se chamava Onésimo. Muito provavelmente o antigo escravo fugitivo que se reconciliou com o seu patrão Filémon, obteve a liberdade e viveu uma vida consagrada à causa do Evangelho. Tal como Onésimo, antes de conhecer Cristo, cada um de nós é ou foi um escravo fugitivo. Lemos em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A nossa culpa era grande e a nossa pena pesada, a condenação eterna. Mas lemos em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte eterna, mas fomos comprados por bom preço através da morte de Jesus na cruz em nosso lugar, que veio resgatar-nos do pecado e da morte para uma vida com sentido que perdura por toda a eternidade. Lemos na segunda parte do versículo 6:23 de Romanos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo pagou o preço necessário para a nossa libertação e recebe-nos de braços abertos de volta a casa na sua família. E nesta manhã gostaria de dar a oportunidade de experimentarmos a medicina do perdão, o que trará, como disse, muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma. Em primeiro lugar, experimentarmos o perdão de Deus através do sangue de Jesus que nos limpa e purifica de todo o pecado e cura as nossas feridas. E em segundo lugar, e na sequência do que o irmão Joaquim também transmitiu no início deste culto, se há alguém a quem precisamos de perdoar, eu te convido a fazê-lo nesta manhã, neste momento, com toda a sinceridade perante Deus, para podermos viver uma vida plena, uma vida com propósito, com paz, com alegria e todo o fruto do Espírito. Portanto, vamos ter agora um tempo de silêncio para confessarmos algum pecado perante Deus, perdoarmos de coração a quem nos ofendeu, para experimentarmos o perdão de Deus sobre a nossa vida, como lemos na oração que Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E se há alguém que precisar de oração, também eu, os presbíteros da igreja, estamos disponíveis, pastor Samuel, para orarmos por vocês, se realmente pretenderem oração neste momento. Então vamos agora ter um tempo de silêncio perante Deus, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida.